Bom dia, boa tarde e boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 245 e minguando até 1045 dias, 16 de agosto de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer esse meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço um trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Ok? Sempre quando trata de responsabilidade social, nós temos que nos apoiar um no outro, certo? Para que isso dê certo. Sempre é dessa forma. E sempre melhorando a sociedade em si, incluindo todos, certo? Porque essa ideia, quando ela vem na nossa consciência, ela é um benefício social que vai representar a todos igualmente, ok? Eu gravei 2 blogs anteriores, eu gravei 4 blogs anterior a esse vai ser o terceiro que eu quero dizer, 2 da formação da esquerda, da direita, consciente e inconsciente, e esses 2 aqui, esse aqui é o terceiro, agora nós vamos entrar na formação da esquerda, sendo inconsciente e a consciente. Sempre eu trago a inconsciente primeiro para a consciência ficar desabitada. Geralmente as consciências, elas não habitam em corpo, elas estão trabalhando ideias social dentro da sociedade, certo? Isso é bom quando você não aplica suas emoções, os seus atos pessoais diretamente, isso se torna uma coisa boa. Quando as pessoas não fazem nada no pessoal, certo? Porque até então não se trata da minha vida, não se trata da sua vida, certo? Trata de todos em conjunto. Eu peço a vocês que vejam desde o primeiro blog onde eu comecei a gravar. Se vocês fizerem isso, vocês vão chegar aqui compreendendo tudo que está sendo dito. Essa voz ela vai ganhando uma evolução no blog diário para que a gente podemos trazer consciência e as possibilidades de mudança dentro da sociedade de acordo com o juízo de Cristo e de Deus. Então vamos começar aqui com esse contexto, formação da esquerda falsificada inconsciente, né? Vamos entrar no contexto. Esse é o título, formação da esquerda falsificada inconsciente, ok? Todos os corpos que se aplicam na esquerda de forma inconsciente se aplica no objeto. Este objeto é quando ele estiver movimentando a matéria. Ele vai ser bom ou ruim. O bom vai se aplicar à conquista honesta do objeto, né? Dando continuação, como eu tenho dito, muitas das vezes, se você estiver movimentando para o objeto, você vai estar desse lado de cá, movimentando para o objeto. Se você conquistou tudo de uma forma honesta, não há problema nenhum, certo?
Existe a ideia que o objeto, ele se movimenta para a matéria. Essa é a ideia do objeto se movimentar para a matéria. Se ela der uma consciência para esse relacionamento dela, se der uma consciência para ela, ainda assim vai ser uma coisa honesta, vai ser uma coisa boa. Todos os propósitos dos movimentos das línguas, ela pode tanto sair como também entrar. Ela pode sair como mal, certo? Ela pode sair daqui como mal e pode sair como bem. Ela pode voltar como mal e também pode voltar como bem. Existem essas duas opções para ambas partes, certo? O certo, hoje em dia, Deus quer que todos nós voltemos a essa origem dele, para a gente largar essa ideia aqui do mundo globalizado e fazer uma coisa pessoal, por exemplo, você fazer as suas conquistas honestas, fazer tudo honesto. Na hora que Deus quer que nós volte e faça esse movimento certo, não um movimento errado, para o anticristo, não para o anticristo. Agora nós estamos no anticristo, de qualquer forma nós temos que voltar de novo, ou pelo mal ou pelo bem. Espero que quando nós voltarmos para o corpo, esperamos que nós estejamos conscientes, tá? Se vocês acompanharam os blogs todos anteriores, tudo que está sendo dito é muito importante, porque isso vai explicando cada coisa, a evolução dessas pronúncias, dessas palavras dentro do blog diário, certo? Hora nenhuma era a ideia de fazer algo pessoal para mim, trazer essa falsidade para dentro do corpo. Hora é trazer consciência, o tempo todo trazer consciência. Não é nada, né, no pessoal, para a gente passar essa informação. Tudo que se aplica à ideologia não são coisas pessoal, tá, irmão? São coisas muito diferentes. As coisas pessoal, ela vai representar a palavra da vida, ok? A palavra da vida, ela é a verdade na presença do corpo. Isso traz para nós uma ideia de coisas pessoal, que eu vou representar minha emoção honesta, o meu interesse honesto, sem querer usar as pessoas, ok? Depois que nós compreendemos esse primeiro contexto, vamos para o segundo contexto, né? Que o dos movimentos da matéria. Vamos fazer uma leitura completa, ok? Para a gente compreendermos. A formação da esquerda falsificada e inconsciente. Todos os corpos que se aplicam na esquerda de forma inconsciente se aplicam no objeto. Este objeto é quando ele estiver movimentando a matéria. Ele vai ser bom ou ruim. O bom vai se aplicar à conquista honesta do objeto. Porém, o ruim, ele vai ser negado no corpo, ou ele pode ser aceito quando o ato não tem consciência da sua negação, e com isto ele vai se aplicar o objeto na matéria. E desta forma, a inconsciência vai usar a matéria de um corpo e outro para se promover dentro da sua sociedade e formalizando o Jesus do relacionamento social e podendo ser quaisquer imagem do corpo e sendo de um corpo e outro e da mesma forma. Quando as pessoas elas não sabem com quem elas estão lidando, ela pode aceitar uma coisa, por exemplo, ela pode aceitar uma coisa que seja ruim, por exemplo, na matéria que está se movimentando, a matéria. E aqui poderia ser um corpo também. Eu coloquei aqui para ficar bem claro que isso aqui é uma criação humana, certo? Mas aqui poderia colocar um corpo aqui, mas esse corpo que se ele estiver movimentando um objeto, movimentando uma ideia e relacionar diretamente esse, muitas das vezes esse corpo aqui, estando ele inconsciente, ele vai aceitar uma proposta, como se diz, uma proposta, a sociedade fala proposta do inimigo, porque muitas das vezes não é. Eu já vi muitas pessoas negando uma coisa boa, hoje tem muito isso. As pessoas negam uma coisa boa e aceitam a ruim, a pior possível. Porque elas não têm o conhecimento, não sabem fazer essas escolhas. Eu vi muitas propostas.
pessoas que poderiam ter um trabalho bom, um emprego bom, e deixa isso de lado para se apegar à ideologia, coisas criadas pelo homem. Eles deixam seu trabalho, forma de ganhar um trabalho honesto, para se aplicar em ideologia, em coisas criadas pela mão humana. Aí vocês vão entendendo. Tudo isso que está sendo dito tem dentro da sociedade. Vocês vão entendendo, ok? Estas imagens juntos, elas vão criar uma fama. Esta fama, ela vai poder ser negada ou não. E quando ela for negado, ela vai gerar uma contradição sobre os corpos inconscientes e as que não são conscientes. E para isto, entenda rapidamente, e que sendo bem ou mal, esta forma ela é única dentro da divisão de bens, pois o reino de Cristo é único. Porém, quando ele estiver sendo dividido no corpo, ele vai se aplicar sobre os interesses de um corpo e outro e vai se condenar pelos os mesmos interesses do que as grandes maiorias, e podendo ser bom ou ruim, de acordo com o conhecimento de cada corpo em específico. Esse texto ficou bem dito, né? Só acrescentando o que eu havia ter dito antes de eu começar a ler este contexto. Então, não vamos dar uma explicação, porque isso ficou bem claro nas nossas consciências, ok? Os corpos que forem inconscientes, eles vão aceitar esta imagem e sendo ela única como um bem. Porém, esta imagem, ela já está sendo negada por Cristo. Existe forma de conhecer isto em parte. Por exemplo, a imagem do corpo representa um corpo e a imagem de Cristo representa um Cristo. O Cristo, ele mesmo é o reino, e sendo a única imagem aceita por causa do poder de Deus, e sendo este a união de todos os corpos de Cristo, e sendo este o mesmo bem de todos os corpos, e mediador entre Deus e o Cristo e todos os corpos de Cristo. Quando o corpo ele veio ao sacrifício, Deus negou, certo? Deus negou o sacrifício do corpo vivo e sinalizou aquele corpo com o sinal da morte. Esse sinal ia ganhar o nome de Jesus. Aí, o que acontece? As pessoas aceitam uma coisa que Deus negou, né? Se elas tivessem consciência que aquilo era uma negação, elas também poderiam se mover de uma forma correta, se mover de uma forma compreensiva, né? Mas Deus negou uma coisa e os corpos aceitou aquilo que Deus negou, né? E fez essa confusão todas nas línguas. É fácil entender isso, né? Quando você voltar sempre no livro de Gênesis, a história de Jesus e Emanuel é a mesma de Caim e Abel. Só muda o nome, certo? Naquele tempo, vocês entendem com aquela tradução mesmo, Jesus ele veio a sacrificar Emanuel e esse sacrifício ele foi negado por Deus. Emanuel ou Abel, ele trouxe uma oferta aceitável, né, que seria a palavra da vida, as verdadeiras emoções, né, a verdadeira oferta para Deus, mas aí Jesus veio e sacrificou e sinalizou aquele corpo com o sinal da morte, e as pessoas propagaram o anticristo, o objeto que se movimenta para a matéria. É um objeto, o anticristo, o objeto que se movimenta para a matéria, certo? Não tem nada
de humanidade quando vem o sacrifício. É fácil compreender isso. Qualquer pessoa que habita em corpo entenda que isso é uma cilada. É muito fácil de compreender isso. Vocês não acham, irmão? Tranquilo, né? A não ser que vocês não se importem de morrer, né? De ser martirizado, né? No corpo. Então, vocês entendam dessa forma. Se você está sentindo dor no corpo, se você vê que o seu irmão está sentindo dor, está sentindo prejuízo, vocês têm que entender que isso é ruim para ele. Você também não pode aceitar essas coisas em você, né? Propagar o nome desse sacrifício como uma verdade. Isso é simples, ok? O corpo que for consciente, ele vai saber desta imagem do corpo sacrificado, e com isto ele vai permanecer como um vigia do corpo e dos reinos dos corpos, e por este motivo a sua consciência vai ficar ampla para o corpo e tendo o poder sobre o bem e o mal de todos os corpos de Cristo. E com esta habilidade mental, ele vai ter 4 sentidos. A princípio, um sentido para negar e outro para aceitar. Um sentido para atrair e outro para distrair. O ideal da distração, ela vai permitir criar um escudo pela rejeição de outros corpos. Uma hora ele vai expressar a verdade e vai ser negado, e outra hora ele vai mentir e ser aceito. Quando às vezes, quando o corpo ele é consciente, ele tem essa visão, né, de desfazer das coisas ruins. Quando você viu que uma pessoa está em crise, a ideia sempre é provocar uma crise mais ainda. Porque quando ela está em crise, aquela ideia dela é dela como verdade. Ela não vai desgrudar daquela ideia com palavra. Ela não vai aceitar conselhos. Porque aquela ideia que ela tem para ela é uma coisa que ela veio Deus de novinha, veio treinado naquilo, naquelas consciências. Então, você chegar para ela e falar uma coisa assim, no tempo de crise, onde todo mundo está cercado, a internet bombeando de falsidade para nós. E elas entendendo aquilo tudo como verdade, você chegar e falar assim, olha, você está enganado. Não é nada disso. Você não pode fazer isso. Porque se você fizer isso, você já vai fazer uma coisa no pessoal. Ou seja, se você fala assim, você está indo pelo caminho errado e você está permitindo, não é que está permitindo, é que não tem como distrair ela. E como que você faz para muitas das vezes você se distrair ela? Faz com que você joga o movimento para fora de uma forma que ela se distrai ela mesma, porque ela vai, de uma certa forma, vai afastar. Aí ela vai dizer, esse cara aí tá doido, não sabe o que fala, entende? Mais ou menos dessa forma. Ele tá falando as neuras. Aí esses tipos de pessoas que já estão contaminadas, elas não vão te atrapalhar no trabalho social. Elas vão embora. Elas não vão te dar crédito, ela vai embora. Então pega outras pessoas que querem aprender, pega um bom grupo que esteja já amplo, esteja preparado por Cristo para receber essa mensagem. Nesse grupo que estão preparados, aí sim, já começa inovar todas as coisas. Eu vejo a internet hoje está muito bom esses trabalhos, muita gente empenhado nesse trabalho, fazendo um trabalho daqui muito. Hoje eles falam de alienígena, eles estão começando a invocar umas novas línguas para ajudar, está começando a desfazer dessa fé falsificada, dessa fé falsa que as pessoas têm, né? Hoje tudo vai contribuindo. Não vamos entrar numa orgia sobre esses trabalhos, porque ele é negado também. Ele é negado. Todos os trabalhos é negado, porque o que não é negado? A minha realidade, a minha honestidade, o meu relacionamento verdadeiro, quando eu estou falando da minha pessoa, quando eu estou apresentando a palavra da vida. Aí o que for para fora, tudo hoje são ideologia.
Ideologia. E até quando essas ideologias vai durar? Até no final dessa noite milenar. Ela vai durar até esse final, no governo Jesus. E aí, daí para lá, aí então a gente já vai começar a fazer o movimento correto. Entendeu? Vamos pegar esse sexto homem e vamos gloriar ele com Cristo. Maravilha. Vamos reclamar de quê? O processo em conjunto, muitas das vezes eles têm disso. Muitas das vezes algumas pessoas perdem, né, no trabalho, fica perdido no meio do trabalho social, né? Uns faz trabalho missionário e sai perdendo pelo trabalho missionário, outros faz trabalho, né, errado, negativo, e já perde as suas vidas, as suas consciências. Quando trabalha em conjunto, essa mente, essa consciência linda que Deus deu para cada um de nós, é assim que funciona, né? Porque Deus não é um ser que quer robotizar as pessoas, colocar uma consciência, faz isso, colocar lei para elas seguirem. Não é isso. Deus quer que as pessoas sejam conscientes, que Ele usa a palavra da vida para pedir um relacionamento social consciente e fique gloriado com Cristo. Certo? Gloriado com Cristo é o sétimo Espírito de Deus, é onde o homem vai ser gloriado com Cristo. Aí vai reclamar de quê? Nós vamos fazer o movimento daqui para lá. Hoje nós estamos aqui, olhando para esse corpo, certo? Podemos colocar ali como se ele fosse o Manuel, o sexto homem, olhando para ele e falando assim, nossa, né? De uma certa forma, esse corpo antes do sacrifício, nós olhamos para ele, né, tudo que ele fez pela humanidade, mas aí veio o ladrão, né, nessa mesma postura que eu estou, veio o ladrão, roubou tudo para ele, tomou tudo para ele, aí todos nós ficamos no prejuízo. E hoje nós estamos trabalhando isso dentro da sociedade de uma forma consciente. Não é maravilha isso, irmãos? Hã? Não é maravilha? Só gratidão a Deus, ok? Peço a vocês que se inscreva nesse canal, sinalize o vídeo, entenda que eu preciso dessa fama para que eu possa fazer o meu trabalho missionário no corpo, certo? Para que os propósitos de Deus se cumpre por esse corpo, certo? E assim a gente vamos ganhando amplicidade deste reino de Deus, que é maravilhoso, né? E vamos fazer de uma forma correta, certo? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.